Saudações direitistas, espero que esteja tudo bem convosco. E aqui ainda dentro da temática do 25 de Novembro, André Ventura fez um magnífico discurso numa sessão solene dedicada a este evento. Foi a primeira vez que houve uma sessão solene dedicada ao 25 de Novembro em 49 anos. E aqui, graças ao Chega, finalmente tivemos a celebração que o 25 de Novembro merecia. Acho que ainda merecia mais, mas pronto. E também aqui graças de certa parte ao PSD, que fez mais um frete ao CDS do que ao Chega, que o CDS já vinha a pedir há imenso tempo uma celebração do 25 de Novembro na Assembleia. Eu ainda não reagi a este vídeo, já tem 3 dias. A maior parte de vocês já deve ter visto aqui o vídeo. A minha é a primeira vez que estou a ver aqui o vídeo e gostava de trazer aqui uma reação para reagir convosco, para dar aqui as minhas opiniões, a minha análise. Então vamos lá a isto. Aproveitem para buscar aí umas pipocas, uma cervejinha ou assim, que isto vai ter muito pano para mangas. Então vamos lá reagir. Senhor Presidente, senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhores convidados, caros concidadãos. Abril ofereceu-nos a liberdade, mas esqueceu-se de criar cidadãos. A frase não é minha, nem do Chega, a frase é do general Ramalhianos, que eu saúdo hoje aqui nesta cerimónia. Sem dúvida, um dos melhores presidentes da República que já tivemos no nosso país. Os outros que vieram a seguir, meu Deus, cada um pior que o outro. Abril esqueceu-se de criar cidadãos, mas soube criar muito dos meses que se seguiram a Abril. Ocupação de terras, destruição de empresas, mandatos em branco que prenderam, fizeram fugir e criaram novos presos políticos nos meses seguintes a 25 de Abril de 74. Um país com medo da guerra civil, aos tiros, com políticos ameaçados todos os dias, alguns presos sequestrados e com o Parlamento sob sequestro. Foi isto que criaram nos meses seguintes a 25 de Abril. Criaram um país sem rei nem roque, um país que caminhava para uma ditadura soviética, com a pobreza dos soviéticos, com a pobreza que os comunistas sempre ofereceram ao mundo, como não podia deixar de ser também a Portugal. Por isso, nós não temos dúvidas que hoje, perante o país e nesta Assembleia, uma nova maioria permitiu que se dissesse que, sem esquecermos o 25 de Abril, este é o verdadeiro dia da liberdade de Portugal. Mais nada, porque se fosse o PCP e o MRPP, transformavam aqui Portugal numa ditadura do proletariado e... Com todos os agradecimentos que foram feitos e que saudamos, há um que merecia e que merece a nossa especial evocação por tantas vezes ter sido ignorado nesta Assembleia da República. Refiro-me ao Major-General Jaime Neves e àquela coragem final que teve, de mesmo correndo o risco de nova insurgência militar, levou a cabo com coragem a restauração dessa liberdade. Ao Major-General Jaime Neves, mas aos comandos, a todos os nossos comandos, a todos, sem exceção, aos do passado e aos do presente, nós podemos dizer que devemos a democracia e agradecemos-lhes a democracia. Exatamente, não é aos partidos da extrema-esquerda que nós devemos a democracia, ao contrário do que o PCP, esse partido que já devia ter saído fora da Assembleia da República, defende. Nós devemos a nossa liberdade aos militares. Senhor Presidente e senhores deputados, para muitos dos que estão em casa hoje e que se perguntam o que foi o 25 de Novembro, devemos falar para eles também. Porque 49 anos depois, nós que estávamos debaixo da ameaça de uma ditadura soviética, estamos hoje debaixo de uma nova ameaça real e fundamental ao nosso país, a ameaça da imigração descontrolada. Da imigração que destrói o nosso país e retira a nossa identidade. Hoje celebramos o Dia Internacional da Violência contra a Mulher. Precisamente neste país em que só até setembro, 344 mulheres foram violadas. Um número que já supera todo o ano passado em número de violações. Isto aqui que ele está a falar não é mentira nenhuma. Eu conheço casos no Alentejo, em Évora, principalmente, de raparigas que foram realmente violadas por indostânicos. E os casos de assédio são ainda muitos mais. Por isso, é um pouco de hipocrisia as mulheres
que continuam a defender com unhas e dentes esta imigração descontrolada, estas culturas que não se conseguem integrar na nossa sociedade porque porque é um completo choque cultural. Nesses países de religião islâmica e indostânica, a violação e os direitos das mulheres, principalmente a violação das mulheres é algo normal, os direitos das mulheres é praticamente zero, as mulheres são apenas um objeto sexual, e eles depois vêm cá para a Europa, para os países ocidentais, meter estes costumes que eles lá têm. E aqui as mulheres europeias, as mulheres portuguesas que defendem esta imigração ridícula, são hipócritas, principalmente aquelas mulheres que abanam lá bandeiras da Palestina e sei lá o quê. Bem, vamos continuar aqui a reagir ao Ventura. Só que como muitos destes crimes sexuais são cometidos por imigrantes, nós olhamos para o lado e não queremos saber disso. Connosco, o espírito do 25 de novembro será sempre o mesmo. A mesma luta, sem medo de dizer a verdade. Doa a quem doer. Doa a quem doer. « 49 anos depois, o país enfrentava uma guerra civil com ameaça à sua segurança real e diária, com a perturbação diária da ordem pública por aqueles que não queriam a liberdade. 49 anos depois, os bairros à volta de Lisboa e do Porto apresentam novas ameaças e novos desafios, com o país a preferir dar razão a bandidos do que às forças de segurança. Com o país a estar ao lado de bandidos como poderia ter estado, em vez de estar ao lado das forças de segurança e das forças da ordem. Isto inclui o palhaço Marcelo, não se esqueçam. Não ter medo de 25 de novembro é também dizer nesta Câmara que nunca estaremos ao lado da bandidagem, estaremos ao lado das nossas forças de segurança e das nossas forças militares. Mais nada, é uma questão de senso comum, não é uma questão de ideologias. Há 49 anos o país insurgia-se contra a ameaça de uma ditadura totalitária. Podem sair da sala que fica mais agradável ainda. Ameaçava-se contra uma nova ditadura totalitária. Isto foi outro caso. Saiam da sala, saiam. Podem sair todos. Comunistas da merda, meu. Vão-se embora. Ameaçava uma nova ditadura totalitária. Pois hoje, o drama da corrupção volta a... Se Deus quiser, estes palhaços nas próximas eleições são varridos da casa da democracia, que é coisa que eles não defendem. Defendem a ditaduras. Por isso, podem sair à vontade. Não fazem falta nenhuma. Pelo contrário. Minar o Estado e volta a minar as estruturas principais do Estado, como naquela altura. Hoje a ameaça não é soviética, nem da dilaceração do Estado pela ditadura soviética. Hoje é menos pelos corruptos e pela corrupção que Abril criou e que nós temos que limpar, doa a quem doer, e que temos que levar a cabo em Portugal. Doa a quem doer. Limpar e desinfetar. – 49 anos depois do 25 de novembro, lutámos contra os saneamentos de jornalistas e um país livre. E hoje temos tanta da nossa imprensa ainda sequestrada pelo que é o sistema central de interesses em Portugal. Essa liberdade de censurar uns e passar outros, mesmo quando o povo sai à rua e diz 500 mil, 600 mil, 1 milhão, 1 milhão e 200, insistem em fazer a velha censura que levaram a cabo. Isto é dedicado à SIC, TVI e afins. Que esta foi uma democracia que criámos fechada às elites, que se cooptam e reproduzem entre si. Tanta razão, tantas palavras certas. Criámos uma democracia elitista, em que os mesmos se sobrepõem nos negócios, na política e no círculo mediático, impedindo que aqueles que são governados tenham algum dia ao momento de dizer: eu quero um país diferente, eu quero pegar num país diferente. Sim, nós não temos medo. Esta democracia não nos serve. Nós precisamos de uma melhor democracia em Portugal. E não temos medo de o dizer aqui no Parlamento. Precisamos da Quarta República, que esta Constituição é profundamente socialista. Basta darem uma olhada pelas primeiras páginas, vão perceber daquilo que eu falo. E vocês já devem saber também. Senhor Presidente e senhores deputados, talvez muitos tenham saído do direto agora mesmo. Mas era importante dizer ao país a verdade. Porque a verdade vem sempre ao de cima quando se quer confrontar o sistema político. Evocámos Mário Soares e evocámo-lo nesta casa, que fará uma sessão solene. Mas hoje, frente a frente com Portugal, também é o dia de perguntar: se homenagearmos Mário Soares, porque é que nunca homenageámos os milhares
as centenas de milhares de famílias dos ex-combatentes em Portugal que lutaram por este país, que criaram o país que nós somos hoje e que merecem a nossa dignidade. É um regime socialista que endeusa a figura do Mário Soares e até nas escolas tratam ele como um herói, o que é completamente mentira. Ele é a razão de Portugal, do Império Português ter sido destruído. Estivesse verdadeiramente preocupado não em refazer a história, mas em reencontrar a história, então, Sr. Presidente, eu tenho a certeza de uma coisa. Eu sei que este Parlamento estaria hoje menos preocupado em aumentar ou recuperar os salários dos políticos e mais preocupado em devolver aos ex-combatentes e aos retornados a dignidade que este país nunca lhes deu. Aos ex-combatentes e aos ex-retornados a dignidade que este país nunca lhes deu. Aqui o regime socialista, e também estou a incluir o PSD, eles não querem saber dos retornados, dos ex-combatentes para nada, porque sabem que já têm uma idade avançada e daqui a uns 10, 20 anos, muitos já não estão cá, já não são votos, já não contam para a vitória nas eleições, então não querem dar a dignidade que estes senhores que lutaram pela nossa liberdade merecem. E daí preferem, e mesmo que aumentem os salários deles próprios, sabemos que a comunicação social nunca vai mencionar isto, vai sempre varrer para debaixo do tapete, então eles estão à vontade para fazerem o que quiserem. E é esta a realidade. Os meios de comunicação social são o inimigo número 1 do povo. Eu estou sempre a dizer isso e é verdade. E não sou só eu que digo, muitos youtubers de direita, como o Miguel Macedo, dizem o mesmo. E é isto que temos. Termino como comecei. Com o país que queríamos, com o país derrotado a 25 de novembro, mas com tudo o que falta ainda fazer. Da economia à sociedade, da justiça aos direitos das mulheres e ao controle da imigração. O país que queremos construir precisa novamente desse espírito do 25 de novembro. Sem medo, porque a nossa democracia está em mudança permanente. Sem medo, porque o povo português não se revê em cerimónias artificiais que já nada lhes dizem, nem nada lhes assombra. Sem medo, porque nós queremos mesmo a mudança num país que caiu para os últimos e que quer voltar a ser dos primeiros. Como dizia Jaime Neves sobre a guerra no ultramar, era mesmo assim. Quando nos mandavam limpar, nós limpávamos tudo. Já começámos, vamos continuar. Pronto, foi esta frase que causou polémica e a extrema-esquerda considerou isto uma limpeza física, que é uma completa mentira, e chamaram isto de extremismo, de genocídio. Isto é, aqui quando ele se refere à limpeza e desinfecção, é varrer eles da casa da democracia, que é uma coisa que eles não respeitam, nunca respeitaram e nunca vão respeitar. Porque se fosse pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda, isto aqui seria mais um satélite da União Soviética já naquela altura, e se hoje em dia houvesse aqui uma União Soviética, por exemplo a Rússia, se agora voltasse a ser uma União Soviética, eles preferiam estar ao lado da União Soviética. E pronto, temos aqui uma lição de democracia de André Ventura para todos nós, e especialmente para os extremistas, o PCP, Livre, Bloco de Esquerda, e também ao PS, que alguns saíram aqui da sala a meio. O PCP nem sequer meteu lá os pés, porque claro que estão muito ressentidos por eles. Isto tinha sido uma ditadura do proletariado e hoje em dia estaríamos a morrer todos aqui à fome e a fazer vénias as estátuas de Álvaro Cunhal. A verdade é essa. Felizmente não aconteceu, felizmente aconteceu o 25 de novembro e estes idiotas estão a começar a ser extintos, e Deus queira que nas próximas eleições legislativas sejam completamente varridos da Assembleia da República, onde nunca deveriam ter entrado, e partidos como o PCP deviam ser ilegalizados. E também ele aqui mencionou temas como a imigração e a segurança. Bem, aqui deixo 3 coisas que deveríamos resolver prioritariamente no país assim que o Chega fosse governo. Primeiro, imigração. Deportar todos aqueles que não nos interessam, que não são qualificados, que voltem para os seus países de origem, e incluindo controlar também massivamente os aeroportos, voltar o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Segundo, legalizar a pena de morte, que era muito bem feita para crimes de sangue, e mais não digo. A maioria da população portuguesa concorda com isso, e se fôssemos a referendo
tínhamos boas hipóteses deste referendo passar e a legalizarmos a pena de morte em Portugal. E terceiro, aumentar a moldura penal. Uma pena máxima de 25 anos é ridícula. E mais também aumentar a idade mínima de crime, porque há perfeitamente adolescentes a partir dos 14 anos que já não vão mudar, são delinquentes e mereciam ser presos. Por exemplo, se matassem os pais ou assim, deviam ser presos e ponto final. Não deviam ser institucionalizados e quando fizessem 18 anos estão cá fora a ser reintegrados. Não, vão para a prisão e pronto, porque já têm idade para ter juízo. E claro que havia aqui muitas outras prioridades para o país, principalmente para a parte económica, para o desenvolvimento do país e da economia, da produção, mas isso são temas que iremos falar futuramente aqui no Opinião Política. Bem pessoal, este foi o discurso do André Ventura, espero que tenham gostado. Foi mais um grande discurso do André Ventura. Deixem o like para ajudar o canal, subscrevam-se na Opinião Política e fiquem a par das últimas novidades sobre este grande país governado por gente pequena. Até à próxima.